Olá, alunos! Vamos dar início então à segunda parte da nossa matéria. Tá? Essa matéria a gente vai abordar o assunto probabilidade. Então, inicialmente, para que a gente consiga entender bem a probabilidade, a gente vai pensar num experimento que seja bastante caro. Né? Então, por exemplo, quando eu estava no mestrado, eu estava trabalhando com um problema que era de você injetar água no meio poroso para poder extrair petróleo. E você estudava como é que funcionava a concentração de sal nessa água para poder recuperar mais ou menos petróleo. Bom, esse experimento, né, foi um problema teórico. Esse experimento pode ser um exemplo de como pode ser caro você experimentar coisas, né? Então, no meu caso, eu queria jogar várias concentrações de sais na água para ver se eu conseguia recuperar mais petróleo. Só que do ponto de vista prático, era muito complicado e muito custoso para que você de fato realizasse esse tipo de experimento. Então, é justamente aqui que vai entrar a probabilidade. Então, qual que é a ideia da probabilidade? É você, sem fazer o experimento, ou seja, sem gastar dinheiro, né, você tentar prever como é que vai ser o resultado dele. Então, a ideia é prever resultados dentro de um experimento. Ok? Então, por exemplo, a gente pode usar dentro de um experimento, né? A gente pode pensar, agora vamos pensar num experimento um pouco mais barato, vamos dizer assim. Né? Um experimento que a gente conseguiria, por exemplo, prever como é que seria o resultado é o exemplo do lançamento de um dado, né? Um exemplo clássico. Então, exemplo, lançar um dado. E aí, dentro da nossa intuição matemática, vocês provavelmente devem ter visto esse tipo de exemplo no ensino médio, a gente sabe que a probabilidade de ocorrer algum evento é mais simples de ser calculado quando você está trabalhando com o dado. Por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrer a face 3? A gente sabe que se a gente tem 6 faces possíveis e eu estou querendo saber quanto que é a probabilidade de ocorrer uma face, uma delas em particular, a face 3, a probabilidade seria de 1/6. Né? Então, você nota que aqui eu não realizei a probabilidade, né? Desculpe, eu não realizei o experimento, eu não peguei um dado e joguei para ver como é que seria o resultado dele. Eu já consegui prever qual que seria o resultado sem realizar o experimento. É isso que a probabilidade faz, ok? Bom, para a gente poder estudar a probabilidade, a gente vai começar definindo alguns conceitos muito importantes. A primeira definição que a gente vai abordar aqui dentro do estudo de probabilidade é a ideia de experimento ou fenômeno aleatório. Então, o que é um experimento para a gente? Um experimento ou fenômeno aleatório é um experimento cujo resultado não pode ser previsto com certeza. Né? Então, voltando ao exemplo do dado, eu tenho a ideia que a probabilidade de ocorrer a face 3 é de 1/6, mas eu não tenho essa certeza que vai ocorrer. Né? Eu não posso pegar um dado aqui, lançar e já tenho certeza que vai dar a face 3. Né? Então, o experimento é o fenômeno aleatório, é um experimento que a gente não consegue prever o resultado com certeza. Então, experimento que não podemos prever o resultado com certeza. Então, bastante ênfase aqui na palavra com certeza, porque embora a gente não consiga prever com certeza o resultado desse experimento, a gente consegue mapear a probabilidade daquele evento ocorrer, tá bom? Então, essa é a primeira definição, e aí a nossa segunda definição é a ideia de espaço amostral. Tanto o espaço amostral quanto o evento vai ser conjuntos, tá? Conjuntos que a gente está acostumado já a trabalhar. Então, o que é o espaço amostral? O espaço amostral
de um experimento aleatório, né, é o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. Então, conjunto de todos os resultados possíveis. Ok? E o evento, né, dentro do nosso conceito, daqui um pouco eu vou dar um exemplo, é um subconjunto desse espaço mostral, tá? Então, matematicamente falando, esse evento é um subconjunto do espaço amostral. Ok? Essas aqui são as definições iniciais. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ver se a gente consegue aplicar esses conceitos, tá? Então, o primeiro exemplo que vai aparecer aqui é o seguinte. Vou considerar um experimento, um espaço amostral, e eu quero também entender algum evento dentro desse experimento. Então, primeiro experimento. O experimento que eu vou usar é lançar uma moeda e verificar se é cara ou coroa. Tá? Então, o que seria o espaço amostral? O espaço amostral, conjunto de todos os resultados possíveis. Então, se é um conjunto, vamos lá usar a notação de conjunto, né? S1, abre as chaves e fecha as chaves. Quais são aqui os resultados possíveis? Cara ou coroa. A gente está lançando uma moeda. Cara ou coroa. Ok? O que seria um evento? Né? Um evento seria um subconjunto dentro desse espaço amostral. Então, por exemplo, eu poderia imaginar um evento, né, que eu lanço a moeda e, ao lançar a moeda, esse evento ocorre de ser coroa. Então, por exemplo, é um subconjunto do seu espaço amostral. Okay? Daqui um pouco a gente vai começar a calcular como é que vai funcionar a probabilidade desses eventos ocorrerem. Tá? No caso da moeda é muito simples, a gente já tem uma ideia intuitiva de como é que vai ser a probabilidade. Bom, vamos pegar um segundo experimento? Segundo experimento, né? A ideia do dado. Vou retomar aqui a ideia do dado. Então, eu lanço um dado e verifico qual o resultado. Qual que seria o espaço amostral? Bom, se é um dado, né, de 6 faces, né, não é um dado de RPG, por exemplo, com 20 faces. Então, se é um dado de 6 faces, os resultados possíveis dentro do meu espaço amostral é os números de 1 a 6. E um evento, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, um evento que eu gostaria de considerar é o seguinte. O evento é, eu lanço o dado e o número que aparece nesse dado é um número par. Então, o evento é um subconjunto do seu espaço amostral. Poderia ser o 2, o 4, o 6. Né? Então, de novo, é um subconjunto do seu espaço amostral. Ok? Bom, feito isso, entendendo quais são esses conceitos iniciais, a gente consegue agora trabalhar um pouco com a ideia de frequência relativa. O que é frequência relativa? Bom, é exatamente aquilo que a gente já estudou naquela tabela de organização de dados. Né? Então, como é que eu vou definir aqui? Eu vou pensar o seguinte, suponha que a gente pega um experimento, né? Vamos pegar aqui o caso do dado, né? E eu vou executar esse experimento várias vezes, N vezes. Vamos supor que essa N vezes seja 10 vezes que eu vou realizar esse experimento. Então, 10 vezes eu lanço um dado. E aí eu considero dois eventos, né, que são subconjuntos do meu espaço amostral, e eu estou chamando esses eventos aqui de A e B. Né? Toda hora que eu falar de evento, eu vou usar a letra maiúscula, porque, de novo, a gente está falando de subconjuntos. Dentro da matemática, subconjuntos ou conjuntos sempre usa a letra maiúscula, tá bom? Então, só uma observação. Bom, então eu vou considerar dois eventos que eu estou chamando aqui de A e B. E aí, vamos pensar ali no caso do dado, né? Eu vou pensar o seguinte, vamos supor que o meu evento A, né, seja quando eu jogo o dado, né, e obtenho um número ímpar. E o meu lado B, eu jogo o dado e obtenho um número ou uma face que seja par. Então, a ideia da frequência relativa é o seguinte,
eu realizo, né, no meu caso, 10 vezes esse experimento e eu vou analisar quantas vezes que ocorreu o evento A ou o evento B. Para isso, eu vou criar a nossa frequência relativa de cada um dos eventos. Então, frequência relativa do evento A é o número de vezes que ocorreu o evento A, ou seja, o número de vezes que o dado caiu e deu um número ímpar, dividido pelo número total de vezes que eu fiz o experimento, 10 vezes, que eu dei aqui exemplo. Né? E a mesma coisa para o meu f de b. Então aqui uma definição muito parecida com aquilo que a gente estudou. Tá? Então, recapitulando, se a gente repete n vezes o mesmo experimento aleatório, e se A e B são eventos, né, cuja a quantidade de vezes que ocorre é NA e NB, então eu consigo definir essas duas frequências que são chamadas, né, então, são chamadas de frequências relativas. Né, de A e B, respectivamente. Ok? Bom, aqui essa frequência relativa, ela vai ter algumas propriedades, tá? Então, a propriedade que vai aparecer aqui são 4. Então, a primeira propriedade é uma propriedade que já aparecia na nossa tabelinha. Lembra que quando a gente calculava a frequência relativa, o número ele era sempre menor do que 1 e positivo? Né? Inclusive, lá na nossa tabelinha, quando a gente somava a coluna das frequências, o total era igual a 1, porque correspondia exatamente à proporção daquela observação dentro da amostra geral. Não era isso? Outra coisa que vai aparecer de propriedade é o seguinte: a frequência relativa do evento A vai ser igual a 1. Né? O que significa essa frequência ser igual a 1? Significa que das 10 vezes que eu lancei o dado, sempre ocorreu o evento A, que é sair um número ímpar. Então, se todas as vezes que eu lancei o dado saiu um número ímpar, isso pode acontecer. Né? É pouco provável, mas pode acontecer. Então, significa que a frequência do evento A é a mesma coisa que a frequência do evento, da quantidade de vezes que eu realizei o evento. Né? Então, isso significa que o meu NA é igual a N. Ok? Se a frequência do evento A for igual a 0, né, então olhando ali para a expressão, significa que de todas as 10 vezes que eu lancei o dado, nenhuma delas ocorreu o número ímpar. Então, NA é igual a 0. Ok? E por fim, né, é o seguinte: se o evento A possui uma interseção com o evento B igual a vazia, tá? Então, a frequência A união com B vai ser igual a F de A mais F de B. Tá? Essa propriedade está dizendo o seguinte, né? Interseção de conjuntos, ser vazio. Então, o que é interseção de conjuntos? Recapitulando, a interseção de A interseção com B é um elemento que esteja tanto em A quanto em B. Então, vamos recapitular aqui dentro do exemplo que eu estou dando de dados. Então, imagine que A seja o evento número ímpar. Lancei o dado, obtive o número ímpar. E o B seja o número par. Lancei o dado e obtive o número par. Bom, não tem como os dois eventos ocorrerem simultaneamente. Ou seja, não tem como eu lançar um dado e dar um número par e ímpar ao mesmo tempo. Então, significa que ou dá o A ou dá o B. Então, ou é ímpar ou é par. Portanto, a interseção desses dois eventos é vazia. Ok? Então, o que essa observação diz que quando você tem dois eventos que possuem interseção vazia, a frequência relativa dos dois eventos unidos é a soma das duas frequências. Ou seja, se eu quero calcular a frequência de dar o número par ou dar o número ímpar, porque é união, tá? Então é igual a somar as duas frequências. Soma a frequência do evento A com a frequência do evento B. Essa última observação, essa última propriedade, ela vai ficar mais clara quando a gente entrar nos exemplos e começar a calcular as probabilidades, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, daqui um pouco eu volto nesse conceito. Ok?
Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar um princípio que é chamado princípio da regularidade estatística. O que esse princípio diz, né? Ele considera a ideia de limite, né? Por incrível que pareça, a gente vai também associar aqui cálculo 1 junto com o nosso estudo de estatística. Então, diz o seguinte, ó, se um experimento ele for realizado sob as mesmas condições um número grande de vezes, a frequência tende-se a estabilizar. Bom, vamos lá. O que isso significa? Significa o seguinte, voltando ao caso do dado, né? Imagine que eu lance o dado 10 vezes e considero o evento A sendo o número ímpar e o evento B sendo o número par. Né? Se eu lançar 10 vezes esse dado, pode acontecer que dessas 10 vezes que aconteça esse experimento, pode acontecer de 7 vezes ocorrer um número par, ou 6 vezes ocorrer um número par, ou 4 vezes ocorrer um número par, ok? Porque, embora a gente saiba que a probabilidade de ocorrer um número par ou um número ímpar é de 50%, né? A gente já tem essa ideia probabilística de determinar se é par ou ímpar no caso de um lançamento de dado. Embora a gente tenha essa ideia de ser a probabilidade de 50%, isso não garante que se eu fizer um número, né, de experimentos finito, ou seja, 10 vezes repetir o mesmo experimento, isso não garante que 5 vezes vai ocorrer o número par ou 5 vezes vai ocorrer o número ímpar. Né? Isso não é uma certeza. Pode ser que em 10 vezes ocorra 6 vezes um número par, ou 7 vezes um número par, ou 10 vezes um número par. É muito raro acontecer? Mas pode acontecer sem problema nenhum. Ok? Então, o que esse princípio está dizendo? Está dizendo o seguinte, se você pegar essa quantidade de vezes que você realiza esse experimento, né, que no meu caso aqui é 10, e agora colocar essa quantidade de vezes do experimento tendendo para o infinito. Né? Imagine agora que você realize esse experimento não mais 10 vezes, mas 100, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Então, o princípio da regularidade estatística diz que, né, a grande maioria dessas frequências que vai acontecer da frequência relativa tanto do evento A quanto do evento B, né, essa frequência vai tender a um valor, né, a ideia de limite, vai tender a uma ideia de um resultado estável, a uma estabilidade, ok? E essa estabilidade vai se aproximar ao que a gente está acostumado como sendo a probabilidade do evento, né? Então, se eu pegar esse evento do dado e realizar esse evento 1 milhão de vezes, né? 1 milhão de vezes, a frequência relativa de dar número par ou número ímpar vai tender a meio, né? Não vai ser exatamente meio, pode ser que em 1 milhão de vezes aconteça lá de, sei lá, 500.300 vezes ocorra um número par. Né? Mas aí se você aumenta mais ainda, né? 10 milhões de vezes, aí sim vai começando a atender a probabilidade que a gente está acostumado. Okay? Usando esse princípio da regularidade estatística, a gente vai conseguir definir o que é a nossa probabilidade, que é o que a gente quer estudar. Então, o que é a probabilidade? É pegar essa quantidade de vezes que você está realizando o experimento e tender ao infinito. E aí você vai criar uma função, e essa função é o seguinte, você parte de um subconjunto do seu espaço amostral, né? Esse subconjunto é o evento que você quer calcular a probabilidade, né? E cai dentro do intervalo de 0 a 1, que vai ser exatamente a ideia da frequência relativa para você calcular a probabilidade de acontecer esse evento em particular. Né? Então, essa função, que é a função que a gente vai trabalhar, ela tem algumas propriedades, que é o seguinte, é umas propriedades que é muito parecida e herdada do conceito de frequência relativa. Então, a primeira probabilidade é, ora, já que está dentro do intervalo de 0 a 1 e é uma frequência relativa, né? Porque a gente vai pegar a frequência relativa e fazer um n tender ao infinito, tá? Então, a probabilidade é um número positivo dentro do intervalo de 0 a 1. Outra propriedade é o seguinte, a probabilidade de acontecer o meu espaço amostral, né? O que é o espaço amostral? O espaço amostral é a quantidade de é o conjunto de resultados possíveis dentro de um experimento. Então, probabilidade de acontecer o espaço amostral, já que você está considerando todos os
eventos possíveis é 100%, né? A probabilidade de ocorrer o espaço amostral é 100%, né? Você lança um dado, não tem como dar um número diferente de 1 a 6, né? Não tem como dar 7, porque você está considerando a probabilidade do conjunto que descreve todos os resultados possíveis. E por fim, é uma propriedade muito parecida com a que a gente acabou de ver, né? É a seguinte: se a interseção dos conjuntos é vazia, né? Então a probabilidade da união dos conjuntos é a soma das probabilidades. Tá? Esse exemplo vai ficar, essa propriedade ela vai ficar bem mais clara quando a gente estiver estudando um conceito de probabilidade condicional, tá? Aí fica mais simples de entender. Mas, exemplificando aqui um pouco para vocês, eu poderia imaginar o seguinte: bom, se a probabilidade do evento A ocorrer um número ímpar, né, se eu jogo um dado, não tem como ocorrer os dois ao mesmo tempo, não tem como dar par e dar ímpar. Então, a interseção do evento número ímpar, número par, é vazia. Então, se eu quero calcular a probabilidade de acontecer um ou outro, basta eu somar as duas probabilidades, não é isso? Dentro do nosso exemplo, né, o que seria a probabilidade de ocorrer num número ímpar? Metade. Probabilidade de ocorrer um número par? Outra metade, 0,5. Se eu somo 0,5, 0,5, eu tenho 1. Né? Ou seja, a probabilidade de ocorrer um número par ou um número ímpar é igual a 1. Ora, se eu lanço um dado para sair um número par ou um número ímpar, na verdade é todo o meu espaço amostral. Né? Eu volto à equação de cima, probabilidade de espaço amostral sendo igual a 1. Ok? Bom, essas definições faz com que a gente consiga entender o seguinte conceito. O conceito é o seguinte: se os elementos do meu espaço amostral, ou seja, os eventos que está ocorrendo no meu espaço amostral, são equiprováveis, né? Ou seja, tem a mesma chance de ocorrer, isso que significa equiprováveis. Então, a gente define a probabilidade de um evento A acontecer como sendo o seguinte: o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Né? Voltando lá no caso do nosso dado, né, o que significa isso? Voltando aqui no experimento 2, né? Ora, se eu estou querendo calcular o evento, né, a probabilidade do evento de ocorrer um número par, né, quantos elementos tem dentro desse subconjunto do espaço amostral? 3. Né? Tem os 3 possíveis resultados, 2, 4, 6. E a quantidade do meu espaço amostral é 6 eventos prováveis ao lançamento de um dado. Então, se eu fizer a divisão 3 dividido por 6, que é exatamente isso que a equação está dizendo, eu obtenho a probabilidade de meio, né, 0,5, 50% de ocorrer um número par, ok? Bom, vamos fazer um exemplo para a gente fazer um pouquinho mais de conta, tá? Então, imagine o seguinte: imagine que eu fiz lá uma certa estatística dentro de um instituto de matemática, tá? Dentro de uma universidade. E aí eu pesquisei 200 estudantes e aí eu cheguei nessa tabelinha, usando lá todo aquele conceito que a gente já está acostumado lá na descrição de dados, né? Aqui eu tenho uma tabela de dupla entrada. Inclusive a gente consegue calcular aqui o coeficiente corrigido, né, o coeficiente de correlação. Bom, imagine que eu faça a seguinte pergunta: eu quero calcular a probabilidade de alguns eventos, tá? De 4 eventos em particular. Eu quero calcular a probabilidade de um evento escolhendo ao acaso um aluno de matemática pura. Depois eu quero calcular a probabilidade de escolher um aluno homem, independente do curso. E depois um aluno que seja do curso de estatística. E por fim, né, eu até fiz um destaque aqui, eu quero ver a probabilidade de ocorrer de eu encontrar um aluno que seja homem e ao mesmo tempo homem ou uma aluna do curso de matemática pura. Tá? A gente vai ver um conceito aqui de união. Então, primeira coisa, eu tenho aqui a descrição dos dados, né? Então, se eu quero calcular aqui a probabilidade
probabilidade de encontrar um aluno de matemática pura, né? Ou seja, vou usar esse conceito aqui. Número dos elementos do conjunto A do evento. Então, o evento é escolher ao acaso um aluno de matemática pura. Então, de matemática pura, eu tenho a quantidade total de 110 alunos, né? Então, a probabilidade de eu escolher esses 110 alunos de um total de 200 alunos é, né, só fazer a fração. 110 dividido por 200. Né? Ou 55%, né? Qual que seria a probabilidade de encontrar esse aluno? Outra probabilidade, eu quero calcular agora a probabilidade de eu escolher um aluno ao caso que seja homem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade total do número de elementos do evento, então todos os homens, 115, e dividir pela quantidade total de alunos. E aí eu chego a 0,575, ou seja, 57,5%. Continuando, probabilidade de escolher ao caso algum aluno que seja do curso de estatística. Então eu olho aqui na minha tabelinha, em estatística eu tenho 30 pessoas, né? Então eu divido pelo total geral e aí eu obtenho um resultado em porcentagem. E nesse caso a gente chega no resultado 0,15 ou 15%, ok? Bom, e por fim, eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade desse evento Z? Tá? Probabilidade do evento Z é a probabilidade de escolher um aluno ao caso que seja homem ou uma aluna do curso de matemática pura, né? Então, eu quero escolher um aluno que seja homem. Então, um aluno que seja homem. Então, eu tenho essa quantidade de homens dentro dos cursos. Ou ainda, uma aluna que seja do curso de matemática pura, que é essas aqui. Tá? Então, pensa o seguinte, quando eu quero ver se calcular a probabilidade de ser homem ou a probabilidade de ser uma mulher do curso de matemática pura, você nota que esses dois eventos, a interseção deles é vazia. Por que é vazia? Porque não tem como eu escolher dentre os homens e ir lá encontrar uma mulher que seja do curso de matemática pura, porque você já classificou os homens, né? Então, esses dois eventos, eles são mutuamente excludentes. Essa é uma outra palavra que aparece dentro da matemática. Ou seja, a interseção desses dois eventos é vazia. Não tem como você escolher dentre as mulheres do curso de matemática pura e lá no meio achar um homem. Não, você já descreveu dentro dessa tabela e dividiu as classes. Então, por que eu estou fazendo esse exercício? E até não é um exercício que está na apostila, tá? Porque eu estou querendo descrever para vocês essa última probabilidade. Então, se os dois conjuntos possuem interseção vazia, para calcular a união de um ou outro, né, a união dos dois conjuntos, a probabilidade, basta somar as probabilidades. Então, se eu quero calcular a probabilidade de ser, ao acaso, um homem ou uma aluna do curso de matemática pura, eu vou quebrar isso aqui como sendo soma, né? Eu vou calcular a probabilidade de ser um homem, que eu já calculei aqui em cima, né? Ou já somo com a probabilidade de ser uma aluna do curso de matemática pura, tá? Eu vou chamar esse evento de A. Ok? Essa segunda probabilidade a gente não calculou, tá? Então eu vou calcular aqui no cantinho, depois a gente volta na conta. Então, o A eu vou descrever como sendo evento, né? Aluna matemática pura. Vou colocar abreviado, tá? Então, quero calcular a probabilidade de ser uma aluna do curso de matemática pura. Então, probabilidade de A vai ser quantas mulheres que eu tenho dentro do curso de matemática pura? 40. De um total de quantos alunos? De um total de 200. Daí, fazendo a conta, você chega na probabilidade de 20%, tá? Então, eu jogo na equação de cima, probabilidade de Z vai ser 0,575
mais 0,2, isso é igual a 0,775, ou seja, 77,5% é a probabilidade de acontecer um homem ou uma mulher do curso de matemática pura. Muita atenção, até deixei grifado aqui esse ou, tá? Porque esse ou, dentro da interpretação da questão, faz com que a gente use, na verdade, que essa probabilidade de Z é uma união. Vocês concordam? H união com A. Ou seja, eu quero descobrir qual a probabilidade de ser homem ou uma mulher do curso de matemática pura. Ok? Então, só para explorei um pouquinho mais desse exemplo para que a gente conseguisse entender a propriedade das probabilidades. Ok? Bom, já que a gente já está começando a entrar num assunto de união de conjunto, né, eu acho importante a gente relembrar um pouquinho. Então, olha só. Os conjuntos importantes que vai aparecer aqui é a ideia de união e interseção, tá? Então, o que é a união de dois conjuntos? Dentro do nosso estudo de probabilidade, o que seria a união dos eventos? Então, a união com B é o evento que ocorreu ou A ou B. Muita atenção aqui no ou, tá? Isso aqui é chave de questão. O que vai ser o evento A interseção com B? Vai ser quando ocorre o evento A e o evento B, tá? Então, isso dentro das questões, toda vez que você lê e, isso é interseção. Toda vez que você lê ou, isso é união, ok? E aqui vai aparecer alguns teoremas, tá? Os teoremas que vai aparecer é o seguinte. Bom, se você está considerando o evento vazio, né, o que seria o evento vazio? É você não realizar o experimento. Então, quando você não realiza o seu experimento, quanto que seria a probabilidade de acontecer algum evento? Nula, né? Se você não está realizando experimento nenhum. Então, probabilidade do vazio é nula. Essa é a primeiro teorema, vamos dizer assim. Um segundo teorema que vai aparecer aqui é o seguinte, né? Se você denotar o AC como sendo complementar do evento A, tá? AC, o complementar do evento A, então a probabilidade do complementar de A é igual a 1 menos a probabilidade de A, tá? Recapitulando, o que é complementar de um conjunto, tá? Eu vou fazer uma observação aqui, isso aqui num cantinho, tá? Só para vocês recapitularem o que é um complementar de um conjunto, tá? Então, observação. Vou fazer um quadradinho aqui. Então é o seguinte, ó, imagine que você tem aqui o seu espaço amostral. Tá? Esse aqui é o diagrama de Venn. É o diagrama de conjuntos. Lembra quando vocês faziam diagrama de flechas lá no cálculo 1? Aqui eu vou fazer coisas parecidas. Desenhos com balãozinhos, tá bom? Então, aqui esse quadradinho, isso aqui não é plano cartesiano não, tá, gente? É só um retângulo que eu tô criando aqui, de observação. Então, esse quadradinho representa o conjunto aonde é o espaço amostral, tá? Quando eu pego o evento A, ele é um subconjunto do seu espaço amostral, ok? Bom, a gente sabe que a probabilidade de ocorrer o espaço amostral é uma das propriedades lá da função probabilidade, né? Então, quando eu considero o A complementar, né, esse aqui é o conjunto A. O que é o A complementar? O A complementar é o seguinte, é eu pegar tudo aquilo que não pertence ao A. Isso é o A complementar. Então, se você tem um conjunto A aqui, o A complementar é tudo que não pertence ao A, ou seja, essa parte aqui de fora. Tá? Então, pensa comigo. Se a parte do todo, a probabilidade de ocorrer é 1, né, a parte do todo, a probabilidade de ocorrer é 1, se eu subtrair a probabilidade de acontecer o evento A, está sobrando, né, a probabilidade do complementar, ou seja, todos os elementos que não satisfaz o evento A. É isso que essa propriedade está dizendo. Ok? E por fim, dentro dos nossos teoremas, vai aparecer que se A e B são dois eventos quaisquer, então a probabilidade de A união com B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B
menos a probabilidade da interseção. Aqui parece um pouquinho diferente. Vocês podem pensar assim, poxa professor, mas quando você estava passando as propriedades da função probabilidade, né, apareceu essa conta aqui, ó. Apareceu essa equação aqui, né? Probabilidade de A mais probabilidade de B. Mas isso só acontece se a interseção dos conjuntos forem vazias. Aqui está mais geral, né? Está dizendo o seguinte, seja A e B um conjunto quaisquer, né? Os dois conjuntos quaisquer. Então a probabilidade da união é a soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção. Aqui um exemplo à parte, só para que vocês compreendam melhor essa equação. Então, eu vou considerar do exemplo anterior e vou calcular o seguinte evento. Tá? Então, imagine que o evento, eu vou chamar o evento aqui de y. O evento é o seguinte, ó, encontrar um aluno que seja homem ou do curso de matemática pura. Okay? Então, eu estou reconsiderando aqui o exemplo anterior só para a gente ver como é que a gente consegue aplicar essa equação da união. Tá? Então, aqui está os cálculos que a gente tinha feito, aqui está a tabela. Tá? Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular qual é a probabilidade, né, de eu encontrar um aluno que seja homem ou que seja do curso de matemática pura. Né? Então, vamos lá. A probabilidade de y, eu quero que seja homem ou de matemática pura. A gente já fez o cálculo da probabilidade de matemática pura, né? Que deu 55%. E já fez o cálculo da probabilidade de se encontrar um homem, que deu 57,5%. Então, a probabilidade de eu encontrar um homem ou que seja do curso de matemática pura vai ser a probabilidade de eu encontrar homem mais a probabilidade de encontrar alguém de matemática pura menos a probabilidade da interseção. Ok? Porque você nota que, ao contrário do exemplo que a gente estava fazendo do evento Z, né, não tinha como você escolher um homem e ao mesmo tempo ser uma aluna do curso de matemática pura. Não, eram eventos que eram excludentes, ou seja, a interseção desses dois conjuntos era vazia. Aqui no caso já não é. Por quê? Se eu quero calcular a probabilidade de ser um homem ou do curso de matemática pura, dentro do curso de matemática pura tem homem. Então, quando você olha na tabela e olha para a interseção homem de matemática pura, você tem essa quantidade de homens. Se eu apenas fizesse a soma e não considerasse essa subtração, olha só o que ia acontecer. Probabilidade de ser homem. Probabilidade de ser homem é 115 dividido por 200. Mais probabilidade de ser de matemática pura é 110 dividido por 200. Então, se você soma essas duas probabilidades, você está quantificando duas vezes essa cédula, né? Essa célula dentro da minha matriz, né? Dentro da minha tabela. Então, já que eu estou quantificando duas vezes, eu vou subtrair uma dessas vezes. Então, como é que é a probabilidade de ser de matemática pura e homem? 70 dividido por 200. Então, aqui eu tenho o seguinte. Eu já calculei essas probabilidades anteriores, né? A gente já sabe qual que é a probabilidade de ser homem, que é 0,575. A probabilidade de ser de matemática pura é 0,55, né? E menos a probabilidade de ser homem e de matemática pura, ou seja, interseção. 70 dividido por 200. Então, a gente tem que subtrair a interseção porque os conjuntos não são mutuamente excludentes, né? A interseção deles não é vazia. Fazendo as continhas, a gente chega no resultado de 0,775 ou 77%, né? 77,5%. Bom, você nota que pela equação a gente já consegue ver algumas coisas. Ó. Se você não considerasse essa subtração, você estaria somando 0,575 com mais 0,55. Isso vai dar mais do que 1, né? Daria mais do que 1. E não faz sentido você calcular a probabilidade de um evento
e o evento ocorrer com a probabilidade com mais de 100%. Não faz sentido. Ok? Então, isso acontece para quando os eventos são quaisquer, né? Então, por causa deles não terem a interseção vazia, você está quantificando a interseção duas vezes. Então, por isso que a gente subtrai uma vez aqui. Tá? Isso foi só uma observação para vocês entenderem melhor a equação. Esse exemplo até não está na apostila, mas acredito que ajuda vocês a entender essa última equação do teorema, ok? Bom, vamos fazer agora um exemplo que está na apostila, tá? Esse exemplo que está na apostila pede para calcular as probabilidades e tem aqui um caso de probabilidade que eu gostaria de discutir um pouco mais com vocês, tá? É o seguinte, seja um experimento qualquer e A, B, dois eventos, onde eu tenho a probabilidade do A, probabilidade do B e probabilidade da interseção. Então, se eu quero calcular a probabilidade do complementar, eu uso o teorema. Então, é 1 menos a probabilidade do A. Então, é 1 menos meio, que é meio. Ou 0,5 ou 50%. Probabilidade de ocorrer o complementar do B. Mesma história. 1 menos a probabilidade do A. 1 menos 1/3. 1 menos 1/3, 2/3. 0,66 ou 66%. 66,66%. Por fim, probabilidade da união. Probabilidade da soma menos a probabilidade da interseção. Como a probabilidade da interseção aqui é um número, 1/4, aqui a gente já subtende-se que existe uma interseção. Existe uma forma de ocorrer tanto o evento A quanto o evento B. No exemplo anterior, existia uma forma de ocorrer você encontrar um aluno homem e encontrar um aluno do curso de matemática pura. Ocorria dois eventos. Então aqui, probabilidade A, meio, probabilidade B, 1/3, probabilidade da interseção, 1/4. Fazendo as continhas, 7/12. Sempre que vocês fizerem cálculo de probabilidade, o mais usual é você expressar isso em porcentagem ou em decimal, tá? Mas aqui pode deixar em fração, eu estou deixando todas em frações, tá bom? E por fim, eu vou calcular essa probabilidade aqui, ó. Probabilidade A complementar interseção com B complementar. Bom, antes de eu resolver essa probabilidade, vamos estudar um pouquinho como é que vai ser esse conjunto. Olha só, A complementar. Quando eu olho para o A complementar, lembrando lá do nosso desenho, imagine aqui que eu tenho o meu espaço amostral, o meu evento A e o meu evento B, que a gente já viu que tem uma interseção porque existe uma probabilidade dele correr. Então, existe a interseção dos eventos. Quando eu calculo o A complementar, eu estou encontrando isso daqui, ó. A complementar. Pode ocorrer pedaço do B, mas não a interseção. Ok? Quando eu for olhar para o B complementar, agora B complementar, vai ficar o seguinte. O que é o B complementar? É aquilo que não é B. Então, não é B. Então, inclusive, um pedaço do A, mas não a interseção dos conjuntos. Ok? Quando eu fizer a interseção desses dois conjuntos que eu rachurei dentro do diagrama de Venn, quando eu for fazer A complementar interseção com B complementar, eu quero ver os elementos que ocorrem tanto em um quanto em outro. Então, o que ocorre tanto em um quanto em outro? Aqui você tem tudo que não é A e aqui você tem tudo que não é B. Comparando os desenhos, aquilo que ocorre tanto em um quanto em outro corresponde a esse conjunto aqui, ó. Okay? Por que eu não rachurei nenhum do conjunto? Nada do A e nada do B. Porque o A, ele aparece aqui, pedaço dele, mas não aparece aqui no A complementar. Mesma coisa com o B. Pedaço do B aparece aqui, mas não aparece no B complementar. Então, quando eu estou calculando A complementar interseção com B complementar, eu preciso dos elementos que aparecem nos dois. Okay? Ao olhar para esse desenho, isso daqui,
A complementar, interseção com B complementar, é a mesma coisa que eu olhar para a união do A com B, só que agora olhando o complementar. Né? Tudo aquilo que não faz parte nem de A ou de B, ou seja, a união B complementar. Tá? Essa equação matemática não é muito simples de ser encontrada. Tá? Eu só estou justificando porque eu sei que vocês vão ler a apostila e vai aparecer essa dúvida. Então, eu não vou entrar muito em detalhe de demonstração, mas eu só queria justificar por que isso acontece. Tá? Só justificativo aqui. Então, ao calcular essa probabilidade, A complementar interseção com B complementar, eu vou calcular, na verdade, a probabilidade de ocorrer, né, a união com B complementar. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque calcular a probabilidade do conjunto complementar é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade do conjunto, A união B. A gente viu isso no segundo teorema. E a probabilidade de A união B eu calculei anteriormente, né, que é 7 sobre 12. Então, fazendo as contas aqui, eu vou obter a minha probabilidade, que é 5 sobre 12. Tá? Então, só para justificar via diagrama de Venn, para a gente poder entender. Ok? Bom, eu vou finalizar a aula por aqui e na próxima aula a gente vai continuar com a ideia de probabilidade condicional. Tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.